Opa, pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre Yu-Gi-Oh! E eu queria assistir o vídeo dele, só que, pô, 1 hora. Então vamos fazer react aqui do vídeo original, depois a gente vai pro react do Crow. Fantasma brasileiro, não existe Yu-Gi-Oh! Casual, né? Sobre esse tema, eu já tenho umas 50 horas falando sobre aqui no Yu-Gi-Oh! No canal, só você pesquisar aí no meu canal quais são as minhas opiniões. E como assim, né? E como eu gosto de fazer, vamos dar as considerações iniciais sobre o tema antes de assistir o vídeo. Não existe Yu-Gi-Oh! Casual. Sim e não. Assim como tudo na vida. O Yu-Gi-Oh! Casual não existe, basicamente, porque o ser casual não é um que qualitativo per se. Ah, Lê, do que você está falando? Um jogador casual quer coisas diferentes do que um jogador tryhard e você não consegue balancear um jogo de fato entre esses dois, porque eles querem coisas e gostam de coisas diferentes. Então, existe Yu-Gi-Oh! Casual? Pode existir um Yu-Gi-Oh! Casual, só que não é o foco do jogo existir um Yu-Gi-Oh! Casual. Porque ser casual é antissinérgico com o que o jogo quer, do que qualquer que competitivo, né? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Existe algum casual na Olimpíada? Um cara, temos que ter uma Olimpíada casual, pessoas que só treinam 1 hora por dia. Não, não é. Então, em qualquer que competitivo, em qualquer que exista a mecânica de vitória ou derrota, você não vai conseguir organizar algo justo, entre aspas, quando existe primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quando existe alguém que ganha e alguém que perde. Não existe. Isso é um que humano, isso é um que desenvolvimento. Então você não existe isso de que você vai conseguir fazer um jogo onde o casual e o competitivo vão estar 100% alinhados. Não existe, porque eles querem e eles vivem, eles veem de maneira diferente o jogo, né? Mas não quer dizer que também que você possa fazer um jogo como o Yu-Gi-Oh! Por exemplo, o Master Duel, né? Eu gosto do Yu-Gi-Oh! Pra gerar isso, porque ele tem 3 tipos, né? TCG, OCG e o MD, né? São os três formatos oficiais, basicamente, e também tem os formatos alternativos baseados em formatos passados, Gold, etc. Então você vê exatamente a problemática e os arquétipos desses jogadores, né? Ou seja, você tem um Yu-Gi-Oh! Que as pessoas gostam de Yu-Gi-Oh! Mais lento, você gosta de pessoal que gosta de Yu-Gi-Oh! Mais bagunçado. O Grill é um exemplo disso. O Grill, pô, eu queria que soltassem o poste da ganância só pra rir, só pra ver a bagunça. Então tem gente que vê essa bagunça do meta e acha super divertido. E tem gente que, pô, que não gosta disso, porque eles partem de vivências, de percepções de game diferentes. É como se eu gosto de dar muitos exemplos, vocês vão ver em vários vídeos, que é, tô jogando futebol. Não gosto tanto assim de futebol. Vou colocar o jogador de futebol para no meu jogo de futebol pegar uma AK-47 e dar tiro. Tá? Você tá vendo que são jogadores diferentes? Então um game não é, tem que agradar todo mundo. Não, tem que agradar o arquétipo de público que você quer fazer. E no caso do Yu-Gi-Oh!, ele consegue agradar bem, entre aspas, os seus jogadores, dependendo da eficiência das estratégias mercadológicas e das estratégias de construção do seu game design. Exemplo, OCG. Só você pegar como o jogo funciona no OCG. O Rush Duel, por exemplo. Quer um jogo mais lento? Vai pro Rush Duel. Quer um jogo mais casual? Vai pro Rush Duel. Cartas mais simples, regras mais simples, mais spamável. Rush Duel. Rush Duel veio pra cá? Não veio, né? Aí por aí vai, né? Eu não acho que o Yu-Gi-Oh! Ele tem um problema de ele ser casual. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! Ele não tem uma sistemática de aprendizado de... É simples. Não é que o jogo espanta casual. O jogo espanta novos jogadores. Se você é um cara competitivo, como você aprende Yu-Gi-Oh? Qual é a sistemática? Eu quero ser competitivo em Yu-Gi-Oh! Qual é a sistemática? O jogo tem muitas barreiras artificiais para novos jogadores. Não porque, o jogador precisa de mais jogador casual. Não, você não precisa de mais jogador casual. O jogador casual, às vezes, ele nem sequer compra, né? Daquela coisa. Então, é diferente. A estratégia, eu já falei lá no meu vídeo, sobre a estratégia com anime, com a estratégia mercadológica, com a estratégia de preço, com a estratégia de formato, com a estratégia de game designer, com a estratégia de OCG, TCG, Maxi, blá blá blá. Tem várias coisas falando sobre isso, mas é muito mais complexo. O Yu-Gi-Oh! Ele falhou em micro coisinhas que hoje em dia é uma bola de neve que não tem como corrigir hoje em dia, mas pelo menos. Uau! Mas por quê? Muito bem, se imagine, não existe Yu-Gi-Oh! Casual. Mas por quê? Muito bem, se imagine como alguém que está Isso, basicamente não existe Yu-Gi-Oh! iniciando no Yu-Gi-Oh! Você achou interessante a ideia de experimentar o card game por conta do anime, por indicação de amigos, ou por algum outro motivo. Aí você vai lá, baixa o Master Duel e você consegue aprender... E vai se ferrar, porque o Master Duel ele não ensina bem a você jogar o jogo. Não ensina as regras, não tem um modo divertido.
você ensinar qual é o apelo do seu jogo. Vamos lá. God of War, Final Fantasy VII, é um jogo, é um game. Fortnite, vamos lá, Fortnite, algo pior ainda. O Fortnite, bots, quando você começa a jogar e você tem um rank para você começar a jogar, o jogo ativamente coloca mais bots de inteligência mais aleatória para baixo, apenas para você ter a mecânica base de melhora. Os loots são feitos de maneira diferente para que você vá aprendendo a sistemática do jogo. O jogo ele precisa, então, ele ser um jogo assim, de um modo que lhe ensine não só a jogar o jogo, mas qual é o game feel do jogo. Como eu quero construir o meu jogador, para que você, ao jogar, aprenda a gostar do jogo e aprenda se o jogo é para você ou não. Vamos dar um exemplo assim, ó. Eu não gosto de dar esse exemplo porque Pokémon OCG, Pokémon TCG e Pokémon Games mesmo. Quase todo jogo de Pokémon pode ser um jogo de arquétipo mais simples. Qualquer jogo, quero aprender a jogar Pokémon. Pega qualquer jogo de Pokémon. Você vai conseguir, porque o jogo ele já é introdutório per se, ao mesmo tempo que ele consegue avançar aqueles que já gostam. Entendeu o ponto? Que essa é uma das vantagens de ser mais simples. Quando se tem um teto mais baixo, como são outros TCG, você consegue fazer uma linha construtiva do seu game feel, do seu game designer, do seu level designer no sentido de construção de arquétipo de gameplay, mais uníssona. Vamos dar mais um exemplinho. O game lá que o pessoal gostou muito, Baldur's Gate. Não é muito interessante que quanto mais hardcore uma forma menos casual se tem nessa forma? TCG, você pode pegar também mesa de RPG, RPG de turno. Quais são as interseções desse tipo de jogo? Pegar jogos com arquétipos e mecânicas mais populares e jogar. Reset, por exemplo. Vai pegar gente que não gosta de jogo de turno, tá lá a mecânica de mobilidade e de ação no turno, que afasta muitas pessoas do Reset. Visual Novel. Muita gente que adora Visual Novel, mesmo não tendo aspecto de gameplay nenhum. Quais são as Visual Novels mais mainstream? Exatamente. Então, quanto mais simples é o seu estado final, mais fácil é de você condicionar o seu jogador a gostar desse estado final. Isso é game designer básico. Então, no caso do Yu-Gi-Oh!, por ele ter um teto mais alto, ele que necessitaria de um trabalho muito mais bem feito para introduzir novos jogadores. Para o jogador, ele saber como que eu tenho que jogar esse jogo. Como? Pegue o meu vídeo do Quartas da Hora lá, que ele pegou o Yu-Gi-Oh! E começou a jogar pelo MD. Cara, o MD é horrível para você aprender a jogar pelo MD. Peguem do Zenzin, os melhores jogos offline. Primeiro você tem que aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Pelo offline, jogando contra a máquina. Por quê? Porque contra a máquina você vai ter um meta e uma progressão de poder. Uma progressão de poder scriptada. O Yu-Gi-Oh! TCG e OCG, ele é feito para quem joga o TCG e o OCG. Ele é feito na sensibilidade daqueles que estão há 10 anos jogando o jogo. E se não quer mais jogar o jogo, vai embora. Eu gosto muito. Qual foi a primeira saída em massa do jogo? Na era Synchro. Porque o pessoal não gostou daquela complexidade de ter que fazer cálculo. Não gostou. Saíram do Yu-Gi-Oh! Primeira saída em massa do jogo para outros card games. É a mesma coisa. Então, você não conserta o Yu-Gi-Oh! Transformando o Yu-Gi-Oh! No Pokémon, porque você mata o principal diferencial do Yu-Gi-Oh! Porque ele é um dos poucos jogos que tem esse teto, que tem essa mecânica de complexidade a mais no jogo. Que você ser mais focado, entre aspas, o tryhard, que para você se diferenciar, você tem realmente que ser um tryhard, porque a própria melhor de 3, que não tem no MD, por exemplo, que tem já nos formatos mais competitivos. Então, o jogo, ele não se tem essa mecânica de você aprender a jogar o jogo. O MD não tem, nenhuma forma tem, e quem seria esse introdutório seriam os animes, que adivinha, não vieram pro Brasil. Aí a gente vai colocando os problemas: preço, diversificação, prêmio da Konami para os torneios, baixa densidade. Uma coisa é você tá no Japão, por exemplo. Eu gosto muito de citar o Japão, que você sai da sua escola, compra um docinho, compra uma cartinha de Yu-Gi-Oh!, junta os amiguinhos, vai lá. As lojas promovem mini torneios. Olha que interessante. Você compra lá, a loja torna lá, você volta lá, ganha o prêmio do torneio, gasta na própria loja, ou pega o boost da própria loja, pega um deck emprestado, ganha um torneiozinho, ou não ganha, chega perto, não chega. É diferente de um cara, por exemplo, que tá no Rio de Janeiro, vai ter que pegar um ônibus de 1 hora para chegar lá nas lojas. Então é muito mais complexo do que apenas má vontade, sabe? Infelizmente. Tem uma péssima forma da Konami, porque o Yu-Gi-Oh! O MD ele poderia ter um modo solo que realmente fosse bom. Melhorou um pouquinho, sim, mas ainda é aquele modo solo que ele não, por exemplo, ele poderia captar as pessoas que gostam do anime e a partir do anime você não vai jogar com o faraó com o deck do anime, você vai jogar com o faraó. Aí pega um mago negro mais forte e com o passar do tempo você vai jogando, tal,
como é a franquia Tag Force, como é a franquia do Game Boy, como é a franquia de jogos offline do Yu-Gi-Oh! Que vai tendo um papel de subindo os níveis, subindo os níveis, subindo os níveis aos pouquinhos. Não, por exemplo, no MD, que você chega no MD, você pode montar todos os decks basicamente, com 30 minutos, 40 minutos, você vai na ranqueada e toma peia, porque você nem sabe como é o jogo. Ou seja, o MD é um jogo de nicho para quem já entende o nicho, não tem nada lá. É um jogo para um público que já existe. Ele não cria nem desenvolve esse público, né? E como a Yu-Gi-Oh! É uma empresa de jogos, deveria ter um jogo que faz isso. Quem foi o jogo que fez isso? Duel Links. Duel Links foi isso daí. Não à toa que ele fez um sucesso gigantesco. Só que o Duel Links também tá ruim. No caso do Duel Links, eu acho que o Duel Links é culpa das skills, culpa do meta, culpa da economia também do jogo. E culpa também que como ele se ancorou demais no anime e não desenvolveu o próprio público per se, ele fez um público muito nicho, né? É um público que ficou no Duel Links, cansou e não foi para Yu-Gi-Oh! Nenhum. Isso que acabou acontecendo. Entender como funciona o jogo graças ao tutorial e modo campanha dele. Ganha até uns decks interessantes que faz um campinho interessante. Mas assim que terminou o single player, você vai pro multiplayer. O single player do MD é péssimo. 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 É muito mais do que te ensinar a jogar. Não é pra te ensinar a jogar. Ensinar a jogar é até que fácil. Você vai aprendendo com pouquinhos. Você nem precisa de um tutorial. Se você vai jogando na ranqueada, você vai perdendo e ganhando, você vai aprendendo coisas, né? Um jogo de gameplay com um aspecto de gameplay tão forte, você errar no meio do caminho da aprendizagem não é tão problemático. É tipo os jogos, por exemplo, vou pegar um God of War, vou pegar esses jogos, por exemplo, nesse sentido, que você pula o tutorial, você não perde tanto assim se você pula o tutorial de alguns tipos de jogos, não é? Jogos mais ativos, God of War, como eu já falei. Mas a progressão de dificuldade também tá lá. Tá entendendo qual é o ponto? Lê, mas nesse tipo de jogo você tem a habilidade de reação. Então você pode ler todas as regras e saber teoricamente todas as regras. Mas ainda tem a questão de adaptação, de reação. Exato. E a mesma coisa com o jogo de cartinha. A diferença é que vem na absorção mental da percepção de meta, da percepção de construção e reação no jogo. Um bom game feel, um bom game design em games não é quem te ensina a jogar, é quem te condiciona a gostar. E você não tem isso no Yu-Gi-Oh! Quem faz esse papel, quem te faz se apaixonar, é o anime. Entendeu o ponto? É aquilo que eu falei que é um dos maiores erros. Porque ele se condiciona. O Yu-Gi-Oh! Se condiciona a te fazer se gostar com o jogo a partir do anime. Só que se o anime falha, estruturalmente, todos os jogos falham. Todos os games falham. Tanto que é só você ver a reação de alguém do OCG, alguém do TCG, alguém americano que tem condição monetária e os animes foram pra lá, com alguém do Brasil. Olha qual é a principal diferença. Infelizmente. É muito complexo isso daí, tá? No modo online. É exatamente depois desse ponto que uma boa parte das pessoas se frustram, se fecham do jogo e reclamam dele nos comentários dos meus vídeos, inclusive. Porque o que eles encararam ali é injusto demais. De novo, na perspectiva do jogador iniciante. E isso não acontece só no Master Duel. Acontece até de forma pior no Omega, do Pro ou do Dueling Book, já que lá nem tutorial. Pô, mas isso aí são jogos com focos diferentes. É que dali, se você vai pra esse tipo de coisa aí e reclama, vai jogar contra bot. Ninguém tem culpa de você estar jogando um deck ruim, né? Com um deck ruim. Ninguém tem culpa de você estar jogando com um deck ultrapassado. É assim que as coisas funcionam. Mas é a responsabilidade da empresa deixar os decks da mesma força. Isso nenhuma empresa faz isso. Não é. O game feel é diferente. É aquilo. Não é porque você não gosta que é um erro da empresa. É aquilo de eu falar, você tá jogando um jogo. Eu tô jogando um jogo de futebol, mas a responsabilidade da empresa é deixar todo mundo, até quem não gosta de futebol. Não. Cada empresa, um jogo bom, os jogos têm foco. Gêneros têm foco. Estratégias boas e ruins são baseadas no foco e no público comum que você quer atingir. Esses 3 jogos não são pensados para você que não conhece nada do jogo. Eles são até difíceis de instalar, então não me vende putaria com isso daí, não. Se eu não me engano, acho que se você não sabe jogar o jogo, joga contra bot. Joga um Tag Duel. Joga experiências que são pensadas para te ensinar o jogo. Tag Duel, Duel Force. Pega lá, melhor jogo assim para você estudar, Tag Force, aquele lá do 5DS, que eles recriam a história do anime, mas com outros decks, ou colocam você no mundo do anime, só que com outros decks, que vão liberando aos poucos níveis de cartas de decks diferentes, que te ensinam também a deck build, que te ensinam estratégias, que vão te ensinar aos pouquinhos, que contemplam todas as partes. Então aí é simplesmente coisa diferente. Você tá indo pra um jogo que não é pensado pra você, ficando bravo. Desculpa. É tipo você ir num jogo de RPG clássico. Mas existe reset.
Final Fantasy VII, que ele tem lá um RPG de turno de tempo real. Aí sabe que o cara que vai fazer um RPG clássico fala, foda-se, eu não tô pensando em você pra fazer meu jogo. Eu tô pensando no pessoal que quer jogar um jogo de turno clássico. Tá vendo qual é a principal diferença? Jogos não são feitos pra todo mundo. E tá tudo bem. Então, o jogo ter um foco não é o erro dele, né? Erro, às vezes, é a sua percepção, essas coisinhas aí que eu não vou falar sobre game field e game design agora, não. Tutorial tem, e no card game físico nem se fala, pelo fato do cara ter que desembolsar bastante grana só pra apanhar pra todo mundo que joga semanalmente. É bem desanimador mesmo, e entendo muito bem quem já passou por isso. Porém, devemos lembrar que isso não é o Yu-Gi-Oh! Como um todo. Yu-Gi-Oh! Não é só meta, não é só torneio, e nem partida online com jogadores apelando pra deck de torneio. O jogo hiper acelerado que tanto reclamam, e que também tanto convivem, Não. O jogo sempre foi acelerado. É simples. O que é um jogador casual? Definição terminológica. Jogador casual é aquele que leva o jogo casualmente. Ele não respira Yu-Gi-Oh! Vive Yu-Gi-Oh! E um dos maiores erros que as pessoas têm é que, eu sou um jogador casual porque você usa o deck ruim. Não, o jogador casual é você que não estuda muito o jogo. Isso que é jogador casual. Se você, eu jogo Yu-Gi-Oh! 20 minutinhos por dia. Abro um MD, jogo 20 minutos por dia e vou embora. Você consome algum canal no YouTube? Não. Eu vejo um vídeo do Grill por semana e você é jogador casual. Então o jogador casual pode usar um deck meta? Sim. Até porque no Yu-Gi-Oh! Você não é um tryhard, tá baseado em quão bem você joga com o seu deck. É o quanto você sabe do deck do oponente. Até porque é um jogo de interação. Você apenas saber sobre o seu deck, você vai tomar peia. Então você tem que saber sobre o deck do oponente, as melhores interações, o que tá no meta, cálculo de porcentagem de uso, estudar o meta, melhores cards, e por aí vai. Se você é uma pessoa que vai lá no Yu-Gi-Oh! Pro, copia o deck e joga, você é casual. Agora, se você joga 2 horas, dá uma estudada no meta, poxa, minha odd hoje tá negativa, vou dar uma estudada. Aí você é um pouquinho menos casual, ou até mesmo um pouquinho tryhard. Então qual é a diferença desses dois tipos de jogadores? Conhecimento, tempo e a forma como eles encaram o jogo. Então, uma pessoa que estuda mais um jogo, ele vai ter per se, mais habilidade com a pessoa que não joga o jogo. Pronto, acabou. Você acabou de criar uma ruptura entre esses dois jogadores. Então, imagine um cara que ele estudou, vocês vão jogar com o mesmo deck. O cara estudou tudo. E você que não estudou, você vai tomar pé do cara. Principalmente no TCG, aonde você tem mecanismos estratosfericamente feitos para limar bons jogadores. No MD, não tem isso. Deu Max, você é um jogador bunda, vai estar com 50 cartas na mão, você não vai errar o jogo. Você deu um skip túnel com o Max no jogador físico? Não. Então, a diferença do jogador casual é exatamente essa, né? No WQC, por exemplo, no WCS, essas coisinhas. Então, não. Nesse sentido, pelo menos, né? Então não existe uma forma de você organizar para esses dois jogadores. A recompensa desses jogadores são as vitórias. Então você não consegue, a partir de um jogo que se baseia em vitória e derrota, você tornar a experiência desses dois que vão encarar a vitória e a derrota de maneira distinta, iguais. Não existe isso nesse sentido, pelo menos. E online com jogadores apelando pra deck de torneio. O jogo hiper acelerado que tanto reclamam e que também... Você pode ser um jogador tryhard num deck ruim. O casual não vem do resultado nem do deck que tá usando, mas sim como ele. Você pode estar com o melhor deck do mundo, tu vai tomar peia. Pega o melhor deck do mundo, todo deck você vai dar peia. Então o cara não tá apelando pra deck de torneio. Não tá apelando pra deck de torneio. Talvez você que seja muito ruim nesse sentido. Ou que você tá jogando um jogo que não é pra você. Por aí vai. Convivem, envolvem estratégias para ganhar o mais rápido possível, antes que o oponente sequer possa contra-atacar. E isso sempre existiu, inclusive. Sempre foi assim, em todas as eras do jogo. Sim, inclusive, a título... Todas as eras do jogo, todos, nesse sentido. De curiosidade, o primeiro deck que ganha no primeiro turno foi montado em 2003, o insano Magical Scientist FTK. E se não era ganhar desse jeito no primeiro turno, era proibir o oponente de jogar... Frog, essas coisas assim, pô. É um jogo baseado em vitória. Não tem muito o que você querer fugir. É tipo um jogo de pega-pega, aí o cara que corre mais, você tem que punir o cara que corre mais. Existe chamada de viés da fake balança, né? Como é que é em inglês, para vocês poderem pesquisar? Viés da balança falsa, ou viés do falso equilíbrio. Não sei, mas é um viés psicológico aplicado ao designer de games que, se o seu jogo ele for perfeitamente justo, equilibrado, você perde características uníssonas de qualidade, né? Você não pode quebrar a total imersão, tem que existir um melhor. Isso é uma necessidade, porque se você não faz esse melhor, a empresa, o jogador vai fazer esse melhor. E o jogador que fizer esse melhor vai ser aquele jogador que menos se importa, ou que mais se importa em perder. Tá vendo qual é o ponto? Então, um game designer, game feel, por exemplo, do próprio Pokémon, a empresa é melhor. Esse aqui vai ser o melhor deck nessas características. Aí você vai lá e faz um deck que vai contra. Aí a empresa
desenvolve. Só que aí o que acontece com esse tipo de estratégia? Você barra a criatividade e a espontaneidade do meta. Bom para casual, péssimo para tryhard. Porque você, na verdade, você, como é um falso equilíbrio, na verdade, você não está sendo recompensado por jogar bem. Pokémon, joga moedinha, perdi. Ah, tá com o deck lá, perdi. Você pode estar usando aquela estratégia de deck Rank C, por exemplo. Quem tá sendo recompensado? É o jogador que tem mais sorte ou o jogador que melhor joga? Quem é o jogador que melhor joga? É o jogador que estuda o jogo por 2 horas ou é o jogador que ativa o Max C? Tá vendo qual é o ponto de falso equilíbrio? Você tentar criar esse ecossistema onde ninguém vai se frustrar, não existe. Porque alguém vai estar se frustrando. Porque as experiências e o game feel desse designer é incongruente com a própria estrutura do jogo. Você não se baseia em um jogo que se baseia em vitória e derrota, achando que, perdi, meu amigo, mas você é maravilhoso. Não, porra. Você se frustra. Não existe esse ser humano que não se frustra. Não existe um jogo baseado em sorte que você não se frustra. Então, você não pode também não querer que o ser humano, ao se basear nesse jogo, você não se frustre. Entendeu o pontinho? É tipo, eu vou na boxe. Os lutadores de boxe só vão poder treinar por dia 4 horas. Vamos dar mais um exemplo agora, um pouquinho mais caricatural? Doping. Amigo do céu. O que jogador olímpico... A pessoa da Rússia lá não fez essa cagada uns anos atrás? Doping. Amigo, quando o assunto vai pra competitivo, é quem é mais louco pra morrer. Porque a pessoa vive aquilo. E você acha que uma pessoa que vive algo não vai ser melhor do que uma pessoa que usa aquilo casualmente? Olha que interessante. Lei, então não pode ter doping. Não, eu não tô falando que tem que ser livre. Eu tô falando que são estratégias diferentes. E a gente não tá falando, por exemplo, que lança um Yu-Gi-Oh! Todo ano lança um Yu-Gi-Oh! Não. Pode ver toda empresa que vai para um TCG não vai para o Yu-Gi-Oh! Porque o mérito do Yu-Gi-Oh! É ele conseguir esse exato ecossistema entre jogador casual e... Esse é um dos motivos do Max existir lá no OCG. E do jogador bom terem um mínimo de contato e um máximo de interferência. Aqui não funciona, não por culpa tanto do game designer, mas do conta do preparação de designer ou propaganda designer. No sentido do que o jogo constrói para esse ecossistema funcionar. Né? Nesse sentidozinho mais claro que mais não. É quase como... Se eu fosse dar um exemplo do mais ou menos qual é o erro do Yu-Gi-Oh! É como se a propaganda usada fora do Japão tivesse errada. Que fizesse as pessoas irem pro Yu-Gi-Oh! Com a percepção errada do que o jogo é, do que o jogo faz e do que o jogo quer atingir. Entendeu qual é o ponto? Qual é mais ou menos o erro do Yu-Gi-Oh? Porque, ai meu Deus, eu quero jogar com deck ruim. Me deixe jogar com deck ruim. Você se diverte em perder? Tudo bem. Você convida um amigo seu, que seria muito mais fácil, por exemplo, se tivesse mais jogadores de Yu-Gi-Oh!, como tem muito mais jogadores no, adivinha, Japão, coisa do norte lá, os Estados Unidos, por exemplo, mesma coisa. Mas o seu amor por esse seu deck ruim vai morrer na sua 10ª derrota. Aconteceu isso comigo. Cara, eu fui lá, montei um deckzinho que era um mini arquétipo. Pronto, ninguém mais queria jogar comigo. Até que eu tava só ganhando. Mas isso não é ruim? Pera aí. Eu treino, jogador de futebol, começo a ganhar mais das pessoas que não treinam, e o errado sou eu. Errado é não ter outras pessoas que treinassem e que teriam decks melhores para eu subir. Para isso que existe rank, para isso que existe estrutura, para isso que existe ligas, é para isso que existe essas coisas. Para separar... É para cachorro grande bater em cachorro grande. O problema do MD é exatamente um desses pontos, e também a questão da mesclagem de banlist entre TCG e OCG, que são estratégias diferentes. O TCG ele mata mais, ele joga o teto mais para baixo, porque não tem Max C. O OCG ele tem o Max C, então ele joga o teto mais para alto, porque o Max C é uma vitória instantânea. Tem os Fluoros, que não tiveram o mesmo impacto do Max C, e por aí vai. Nesse sentido de game designer, tá? Com Yatalok em 2004, ou então os decks de FTK envolvendo o Dagger Elma de 2005, e entre muitos outros exemplos. O objetivo do meta sempre foi esse, ganhar o mais rápido possível. Mas por que há essa nostalgia e esse apego pelo Yu-Gi-Oh! Antigo? É porque simples, porque ninguém jogou. É simples. É uma nostalgia falsa de algo que nunca foi vivido. Você nunca jogou Yu-Gi-Oh! Na sua época você nunca jogou. Sabe por que você nunca jogou? Sabe por que não jogou? As pessoas que mudaram o meta eram as pessoas que jogaram. Fui as pessoas. Eu prefiro esse meta mais rápido. Sabe por quê? Porque, é 30 minutos de combo. Beleza, então seria melhor 30 minutos de partida. De 7, né? No powerhouse de trap, né? Você tá vendo que você
está por você não ter jogado, você tem uma falsa impressão de que a grama do vizinho é mais verde. Mas é exatamente porque você não viveu. Eu vivi. Né? Nem precisa você ter vivido. Pega aí esses eventos do AMD com decks antigos, com banlists antigas, banlist de 2004, 2005, 2008, 2009. Olha que merda esses decks. Ai, sabe por quê? Você só sente o problema do meta quando você joga muito. Quando você joga 5 vezes por semana, quando você é um jogador casual, você não sente o seu deck brincar. Agora joga 10, 20 vezes. Vai lá. O que mais me deixa puto ao jogar é meu deck brincar. Mano, eu não tenho nenhum problema em perder. Ai, Maxi, tranquilo, me rendo. Mas quando eu olho aquela mão e falo, não tenho jogada, merda. Turno 1, sem jogada, merda, merda. Isso me irrita. E eu sou um mescla entre jogador casual e um jogador tryhard, tudo nesse meio termo. Por isso que eu tô falando aqui. Então são formas diferentes. Então essa nostalgia é uma nostalgia de algo não vivida. De ninguém viveu, ninguém jogou. Porque o jogo, ele é uma linha. Ele é uma vivência, ele é um organismo que viveu e se adaptou pela experiência e sensibilidade dos jogadores daquela época. Porque a sensação que as pessoas têm, oh meu Deus, o deck tá indo assim, ó. Claro que não, caralho. O jogo é isso. Nem estamos hoje em dia no TCG e no ACG no teto mais alto. O jogo é de ciclos. E é isso que as pessoas que jogam um pouquinho nunca vão perceber. Porque quem faz os ciclos é eu e você, porque eu canso também quando o teto tá muito alto. Por quê? Porque não tem como subir infinitamente, então o jogo desce. Banlist de 2020, Banlist de 2012, 2022 e por aí vai. Se você pega cada meta que foi feito e cada evolução do meta que foi feito, pesquisa aí se você não conhece, inclusão de efeito rápido do jogo. Por aí vai. O jogo sai mais rápido não é um defeito. Sabe por quê? Porque quem jogar o jogo lento cansou do jogo lento e quis ir pro jogo rápido. Diferente. Ou você não se lembra quando o deck que ganhou era o deck mais fraco, mas é porque ele tinha as partidas mais rápidas. Beleza. Bum. Abri minha mão. Bum. Porra, o deck mais forte da história, que é o Tier, a gente nunca mais chegou nem perto desse teto. E por aí vai. Então, é simples. Você sente essa nostalgia por algo que você não viveu, que você não jogou. Então eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! De verdade. Aí eu entro no Yu-Gi-Oh! Que eu tenho que aprender mais do que eu sabia antes. Não quero. Oh meu Deus, tenho que aprender a jogar. Não quero. Então, peraí, era pra você parar de jogar o jogo 10 anos, voltar pro jogo e ele tá semi-igual? O jogo não tem essa proposta. E tem vários jogos pra ter que tem essa proposta de um meta menos ocioso. Eu não quero que Yu-Gi-Oh! Vire Pokémon. Eu não quero que o Yu-Gi-Oh! Vire Magic. Eu não quero. Eu quero que o Yu-Gi-Oh! Seja Yu-Gi-Oh! E eu quero que você use o Yu-Gi-Oh! Como exemplo de Yu-Gi-Oh! Eu quero um Necross, eu quero um hoje com Rise, um milhão de problemas com o jogo, e nenhum deles é exatamente o meta, pelo menos no sentido de TCG. Eu vou assistir meu sacanagem, o MD é quase intragável. A única coisa boa do MD é que ele é basicamente gratuito, mas a gente não vai falar sobre isso agora. O Yu-Gi-Oh! Ele tem vários problemas, e o Game Designer e o Power Level é o menor deles. Eu recomendo o meu vídeo, eu falo de acho que 1 hora e cacetada, falando sobre um dos motivos do Yu-Gi-Oh! Ter poucos, é o filme, né? Falando sobre Yu-Gi-Oh! O filme, tá na miniatura. Falando do porquê o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tem tanta falta de captação de jogadores antigos. E não é por causa do meta, não é por causa do jogo. Você aprende a gostar do jogo, você aprende a amar o jogo, você aprende a amar muito fácil o jogo, se você parte do desenvolvimento que a empresa queria. Sabe por quê? A estratégia do Yu-Gi-Oh! Funciona. O Japão tá aí pra provar. O que o japonês fez que nós não... Qual é a diferença do japonês para o brasileiro? Do brasileiro para o americano? Aí você percebe que o erro foi o como foi feito, não o que foi feito. Vocês nunca encararam esses decks, vocês nunca competiram de verdade. E o mais importante, meta de torneio existia, só que era separado do seu ciclo social, do seu ciclo de amigo. Pô, caralho, ele canetou pra cacete. Canetou muito. E o mais bonito é você que, quer jogo mais lento, joga, porra. Joga. Nada te impede, tem um monte de formato alternativo. Encontra algum amigo. Tem coisas, se pega assim, mano, vamos jogar. Quero só deck antigo, tal, no meta. Você faz. Se você quiser, olha que interessante. Yu-Gi-Oh! É resenha. Yu-Gi-Oh! O jogo ele pode ter um meta, só que o meta é pra quem gosta de meta. Yu-Gi-Oh! Também é resenha. Cara, eu nunca fui em nenhum torneio. Eu nunca fui em nenhuma partida para ganhar. Eu ia para encontrar pessoas que gostam do que eu gosto e eu tenho que conversar com elas. Se eu ganhei ou não ganhei, mano, teve um jogo. Teve um evento que chegamos lá, tal, e eu não quis jogar. Por quê? Eu preferi ficar conversando com os caras. Então, é muito de quem não vive Yu-Gi-Oh! Reclamar de coisas que ele nunca viveu Yu-Gi-Oh! Com base em coisas que ele nunca viveu, que ele nunca jogou. Não, amigo, você não é nem muito provavelmente, você não é nenhum jogador em potencial. Você não é nem sequer um jogador em potencial. Só é um nostálgico. Que o que você quer é o sentimento daquela criança que já não existe mais e quer repetir isso
hoje em dia. Pô, Leo, você metinha. Eu já falei aqui, um dos meus decks favoritos e o deck que eu tenho físico é o deck de Amazones. Por culpa do Duel Links, físico com as novas fusões. Eu montei, tenho ele físico, montadinho aqui, bonitinho pra jogar. Eu amo essas cartas. O deck é um lixo. Eu amo jogar com esse deck. Então, sabe o que eu faço de vez em quando? Quando eu tô estressado, eu pego o deck, monto aqui, extra deck, saco 5, monto meu campo. Consegui montar meu campo? Com ninguém, jogando com ninguém. Tiro todas as cartas, jogo pro cemitério. E eu tento jogar de novo. Não joguei. Na próxima partida, jogando com ninguém. Só pra desestressar. Porque jogar e fazer os combos, vezes as cartinhas da minha mão são divertidas. Você está querendo brincar de pega-pega, como você brincava de pega-pega, só que você sequer, hoje em dia, tem o fôlego de quando você era criança. E adivinha, existe pega-pega profissional. Pesquisa aí, é super engraçado de ver. Eu acho que você reclamar tanto do jogo você não tá reclamando do jogo que o jogo você tá reclamando de um sentimento que não vai voltar. O jogo é perfeito? Não. Tem erros? Vários. Mas fazer a crítica certa é mais importante que qualquer outra coisa. E não era norma pro jogo. Hoje em dia, o meta é norma em todo lugar, seja competitivo, seja casual. É porque o jogo hoje em dia não tem mais casual, né? O meta de casual no jogo hoje em dia é muito menor por três motivos principais. O anime morreu, o anime não tem mais hype, o anime não veio dublado, então você não se tem pessoas que cresceram assistindo Yu-Gi-Oh! E vão continuar jogando Yu-Gi-Oh! Exemplo, você não precisa jogar tão bem quanto o Neymar. Você não precisa jogar tão bem quanto o Messi, quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo e o Messi não precisam jogar pior pra você se sentir bem, não é? Então, isso te impede de jogar numa pelada sábado? E mesmo se você for amassado por aqueles caras que treinam, você ficaria tão feliz assim ou o ato de jogar já é feliz o suficiente? Interessante, né? Porque o ato de jogar já é divertido. O que acontece no Yu-Gi-Oh! É que as cartas são caras, então isso já é uma barreira. O jogo não se tem um queira introdutório, já é outra barreira, e não se tem um anime, que já é outra barreira. O anime não veio dublado, não teve propaganda, não passou em canal aberto. Eu descobri essa semana que o Vrens teve dublagem. Porque além dos animes serem ruins, não vieram dublado, não tiveram marketing e não tiveram foco nas crianças, que seria um público-alvo delas. Então você não cresceu jogando Yu-Gi-Oh! Você tá ferrado que não tem distribuição. Não tem loja por não ter distribuição e não ter o anime. Não tem loja, não tem mini torneio pra você se incentivar. Você não incentivar. E tudo é caro. Num país com dólar a quase 6 conto. Hoje já dá 5, graças a Deus. Então a gente tá fudido. Isso é o problema do jogo. O metaplayer tá lá. É um metaplayer que não deixa o jogo morrer. Graças a Deus. Que os ricos comprem as cartinhas a 1.000 e formem os decks a 1.500 conto. É eles que estão deixando o jogo vivo. Entendeu, pontinho? Não aqui. Porque são outros e outros erros. É o metaplayer que está deixando a gente vivo. Nesse sentido. Mas porque se você adivinha, se você faz o público emergente de Yu-Gi-Oh! Pouco, não compensa administrativamente falando. O público de emergente de Yu-Gi-Oh! Existe. Tem pai tá aí existindo, é a prova disso. Só que ele não é grande e consistente o suficiente para retroalimentar o jogo. Por causa exatamente dos erros de marketing, de desenvolvimento, de distribuição, blá blá blá. A gente não vai conseguir, em 5 anos, consertar a cagada da Konami nesse sentido de distribuição. Pô. Então, olha, distribuição e marketing, dá pra você resumir qual é o problema do jogo? Distribuição, marketing e preço. Esse é o problema do jogo. Porque não existe casual que vai pagar 2.000 contos e jogar. Casual em todo lugar é meta, o que dá essa impressão que o jogo está extremamente apelativo quando você abre um online ou quando você vai em lojas. Mas assim, gente, todos nós, jogadores, temos o super poder de deixar as partidas tão rápidas quanto nós queremos que sejam. Antigamente se montava deck ruim e inconsistente de anime, por que vocês não fazem o mesmo hoje em dia? Tipo, tira... Não, hoje em dia o pessoal faz isso mesmo. A questão é exatamente que esse grupo casual, você não tem mais acesso a eles, porque eles são muito pequenos. Eles são muito pequenos. Porque o amor de usar jogo ruim, se divertir com jogo ruim, é um amor muito pueril. Porque na verdade o que você tá querendo não é jogar o jogo, é uma falsa nostalgia. Entendeu, pontinho? Eu quero jogar com deck bom. Feliz é um cara que jogava de Blue Eyes e tá jogando Blue Eyes hoje em dia. Entendeu qual é o ponto nesse sentido? É nesse aspecto psicológico, basicamente. E esse aspecto, essa pessoa nostálgica, não existe. Porque adivinha, a criança que hoje é um adulto nostálgico com Yu-Gi-Oh! Não existe. Porque não tem um anime antigo. O cara de 35, 40 anos que tem o Yu-Gi-Oh! GX, ou o 5DS não veio dublado, né? Tem o Yu-Gi-Oh! GX, tanto, ó, aí, ó. Não existe mais. Simplesmente esse público não existe. E esse público está hoje em dia separado. Porque ele é muito pequeno.
Entendeu o ponto? Ali, então tá falando que hoje em dia não existe pessoas que querem um meta mais lento. Óbvio que existe. E essas pessoas estão em formatos alternativos, o Golden e tal. Só que, aí adivinha, existe meta até nesses formatos. Então não é o amor pelo jogo lento, por jogar com cartas, não. É pelo formato, não pelo power level. É um pouquinho diferente nesse sentido. Porque quem ama o jogo jogando e quem ama o jogo vendo o jogo são pessoas que amam com amores diferentes. Tirando staples aqui e ali, diminuindo o número de cartas boas dos decks, parar de usar tech cards realmente apelativas, como Daqui Lenomore, Super Poly, entre outros. Você hoje em dia você nem vê mais no meta, é foda. Tipo, o famoso pega leve. Por que vocês não fazem? Porque, caralho, não, peraí, vamos lá, vamos brincar. Interclasse, vocês estão lá pra competir, pra ganhar. Aí você tá com chuteira, tá todo mundo levando a sério. Aí chega um menininho lá de chinelo, bermuda, e fala, gente, tá aqui é pra se divertir. Quem é que tá errado? Quem é que tá errado? O ecossistema do metaplayer tá lá, pô. Peraí. Errado é um cara competitivo ser competitivo? E é o competitivo que tem que mudar pelo casual? Sendo que quem paga é o cara do competitivo? Me diz. Não, a lógica aqui tá muito quebradinha, tá? Tá muito quebradinha. Não existe esse equilíbrio, primeiro, né? De um jogo que é baseado em vitória e derrota. Não existe. E pega leve com o quê? Vai existir o cara tryhardando com deck ruim. Porque adivinha, na época os decks eram ruins, já existia o tryhard. Então, errado é quem quer vencer em um jogo que é feito pra vencer. E adivinha, no anime também era assim. As cartas do anime às vezes eram mais apelativas. Mas é que você tem que divertir também com jogar. Sim, mas é um mix de motivos, não é só um. Esse pega leve, colher de chá? Como assim? Você acha que comprei aqui meu Mago Negro de Vanilla, vou jogar agora uma Copa KC. Vou aqui num torneio. Quem é que tá errado? Os jogadores das Olimpíadas tinham que pegar mais leve para eu ter chance de entrar na Olimpíada. São universos diferentes, vistos de maneira diferente. E você tá culpando quem se esforça por se esforçar. Entendeu? Porque a característica do casual é ele não se esforçar. Não porque, meu Deus, o casual tem menos. Não, é só o casual pode ter menos dinheiro, pode ter menos tempo. O casual, ele leva o jogo mais um momento mais leve, mais tranquilo, com menos tempo. Ele é um cara que não tem tanto tempo. Eu não tenho tanto tempo. Eu não vou estudar os outros decks. Não, eu jogo com o meu, perdi, tá tranquilo, tal. Essa é a característica do casual. O problema é que esse casual não tem o espaço dele. Não é o competitivo que tem que ceder o espaço dele. O competitivo criou o espaço dele e é ele que mantém o jogo vivo. Agora era da empresa criar esse ambiente para o casual. Sabe por quê? Porque o casual é o maior número do mundo. Se nós estivéssemos num momento onde, culturalmente, o casual fosse o tadinho da situação, não! O casual domina todos os game designers de todos os jogos de grande estatura do mundo. Garena. O game designer dos jogos da Garena, lá do Free Fire, é pensado. Fortnite. O designer dos jogos é feito e pensado em quem? God of War. Modo cinema. É pensado em quem? O casual é sempre maior. FIFA. O casual é sempre maior. Sempre domina. E os jogos são feitos para ele e vocês, metaplayers, em todos os outros ecossistemas que se virem. O Yu-Gi-Oh! Ele foi ao contrário da maré do mundo. Yu-Gi-Oh! Uniterra, Magic. Então o problema do Yu-Gi-Oh! Não é que ele focou no casual. Foi ele ter desmamado o casual. O problema do Yu-Gi-Oh! Não é ele ter focado no metaplayer. É ele não ter focado no casual. Tá vendo a diferença? Porque o metaplayer, ele já ama o jogo per se. Então ele vai ficar no jogo com os preços altos ou baixos. É o cara que vai fazer 500 vitórias no AKC. Isso é amor e psicopatia pelo jogo. Esse é o cara que mesmo a empresa tá cagando realmente pra ele, ele vai ficar no jogo porque ele realmente ama essa porra aqui. O casual é o cara que entra... O ecossistema entre metaplayer e casual é simbiótico. Não porque eles se cruzam, mas porque eles têm necessidades tão heurísticas e tão diferentes que o jogo acaba ficando bem equilibrado apenas na tentativa de fazer um ecossistema funcional entre esses dois. O que aconteceu com o Yu-Gi-Oh! É que ele nem sequer tentou. Ele não tenta mais. Um dos motivos que o TCG tem uma banlist tão boa. Porque ele sabe que o ecossistema do jogo já está uma merda. A gente errou, a gente perde a única coisa que mantém o jogo vivo. Metaplayer. Tá vendo qual é o ponto aqui diferencial? Que não existe essa tentativa. Se for perfeito, não faz. Não existe isso em nenhum game do mundo. Nenhum game design do mundo. Pega o mundo aberto de Final Fantasy VII Rebirth. É uma merda. Mas tá lá. Mas o jogo não tem esse foco. E ninguém bate no jogo por causa disso. É só um extra. Mas se não fosse pra fazer um mundo aberto como GTA, como Zelda, não fazia. Não. Faz o que se dá.
a perfeição não é aquilo que condiciona a ação. Entendeu, pontinho? Pelo menos no game design de game feel e essas porra de empresa e na própria arte per se. Então o problema não é esse falso consciência coletiva, que não é uma consciência coletiva, é uma congruência de ações que formulam. Sabe por quê? Porque o metaplayer não tá falando, oh meu Deus, o jogo tava muito rápido. Não, muito pelo contrário. O Ritual Master, quando ele parou de jogar, parou de ir em local, é pela recompensa da Konami ao você se esforçar. Enquanto ele tava jogando o Digimon TCG, e ele ia lá no Digimon TCG, jogava e ganhava uma playmadzinha só por ter jogado. Aí ele tá lá se esforçando com o Yu-Gi-Oh! E não ganha porra nenhuma. Você está fazendo exigências incongruentes de públicos dissonantes, e isso não se faz, porque você está usando os termos de um que não são congruentes com os termos de outro, de forma uma análise, desculpa, rasa e enviesada, por um falso público que pode existir, mas não se tem qualitativos de existência, porque isso não é um arquétipo comum. Esse arquétipo comum de metaplayer cansado de dar a velocidade do jogo é minúsculo. Sabe por quê? Porque eles jogam os jogos. E eles sabem que hoje em dia nem tá tão rápido assim. E eles sabem. E quando você joga um jogo, você sabe que um jogo muito rápido não é essas Coca-Cola toda. Assim como um jogo muito lento não é essas Coca-Cola toda. Então qual é o perfeito? Quando essa congruência do meta está mais gostosa. Um tempo o meta mais rápido, um tempo o meta mais devagar, um tempo o meta vai pra casa do cara só pra gente ter a abominação, depois o meta volta. O Yu-Gi-Oh! É feito em ciclos de poder, que é a forma que ele achou através dos seus anos para deixar a estrutura do jogo versátil e congruente. Eu tenho amigos que a cada 6 meses param de jogar e voltam a jogar Yu-Gi-Oh! E eles conseguem fazer isso. Eles vão lá, pegam um deck, investem tudo nesse deck, jogam esse deck, cansam desse deck. Depois eles vendem, depois de 6 meses eles voltam com o deck e por aí vai. Então você tem esse tipo de estrutura que é simbiosicamente diferente. Então o jogo ele não funciona não porque essa estrutura de ciclos de poder não funciona. Não, ela funciona. E tá lá o OCG para provar. O que não funciona foi o que não foi estabelecido e colocado nessa estratégia de ciclos de poder através do game feel, do game designer e de aspectos terceiros que condicionam este aspecto de poder funcionar. Entendeu qual é o ponto? Espero que tá conseguindo ser claro que é muita coisa, velho. É muita coisa, velho. Fazem isso. Eu já disse e vou dizer de novo. O problema é o jogador. Porque é o seguinte, todos nós temos essa escolha. Não. Agora eu sou obrigado a gostar do que você gosta? É porque você está colocando um viés de certo e errado em uma coisa chamada gosto pessoal. Você está colocando um arquétipo tão específico que você está falando. É o jogador que reclama da velocidade do jogo, mas joga o jogo. Como se o viés desse cara que está reclamando fosse o mesmo viés do jogador casual. Sendo que, não, o jogador que reclama da velocidade do jogo, talvez ele queira um jogo mais lento, mas não igual em 2005. Talvez igual em 2020. 2022. Tá vendo qual é o ponto? Então, são críticas meio que desconexas. Não é esse ponto. E talvez o jogador mais tryhard, ele não quer que o jogo abaixe o teto pra ele vir jogador casual. Não. É para o jogo ficar melhor pra ele que é mais metaplayer. É um arquétipo. Esse arquétipo ele deve existir, mas eu acho que de todos os arquétipos de argumentação, esse é o menor. É o menor. Tipo, é um público quase irrelevante. Porque não é porque um funciona que o outro não funciona nesse sentido. Escolha de poder jogar com tudo ou pegar mais leve. Mas não tem como esperar boa fé de estranhos. Boa fé de pessoas aleatórias na internet. Boa fé? Como assim? Você quer jogar um interclasse, por exemplo, e... deixa eu fazer um gol. Pra gente estar mais... fiz um gol aí, pô. Mano, faz mais um gol aqui pra ficar mais equilibrado. Que? Boa fé em um jogador que leva o jogo a sério e levar um jogo a sério? Não, eu sou casual. Eu levo o jogo mais na brincadeira, mais na esportiva, que é assim que eu me divirto com o jogo. Aí o cara que se diverte... mas tryhard, ele tá errado. Você não tá muito naquele tipo de argumentação de você leva a sério um joguinho. Vai lá. Você vai falar isso então com TCG? Ou seja, RPG, Visual Novel, RPG de turno ou MMORPG. Vamos brincar mais um pouquinho. Então é injusto o cara que treina ter um resultado melhor do que o cara que não treina? Boa fé do quê? Tem que pegar leve, porque é só um jogo. Vamos transformar então, mudar a palavra? O Yu-Gi-Oh! É um e-sport, um esporte digital. E há pessoas que ganham vida com isso, e há pessoas que levam esse jogo. Olha que interessante, quando você muda, a percepção muda também. Pô, mas é um joguinho de cartinha. Que pessoas levam a sério, entendeu? Ponto. Talvez você não leve a sério porque você é CLT.
E você não tem tempo pra nem dar a chance de levar o jogo a sério. Mas, mano, estudar esse jogo de vez em quando, às vezes é mais divertido que jogar. A resenha é mais divertida do que jogar. Tá vendo qual é o ponto que eu tô tentando dizer aqui? O culpado não é o jogador, não. Não é porque... Sabe por quê? Porque você acha que o seu viés de certo é o certo. E se o mundo não está congruente ao seu viés de certo, o errado é o mundo, não você. Ou os aspectos que você não consegue entender. Isso aqui tá muito errado, tá? Muito errado. É tipo pedir pro Cristiano Ronaldo... Ô, mano, Cristiano, faz mais gol não. Porque senão, ó, a criança que tá assistindo o jogo não vai querer virar jogador de futebol, não. Tá vendo qual é o ponto? O papel de um profissional é diferente do papel do casual. Entendeu qual é o ponto nesse sentido? Ah, Lê, mas porra, velho. Mas tô pegando um Cristiano Ronaldo com um jogador de cartinha do Yu-Gi-Oh! Que isso tem a ver? O futebol roda milhões e milhões de dinheiro. É um jogo... Eu estou pegando aquilo que é mais congruente com as pessoas que entendem. Porque o ecossistema daqueles que querem levar as coisas a sério não é porque, ele só pensa em vencer. Sim, porque o jogo é assim. Então você não pode querer condenar uma pessoa porque ela quer vencer, que isso é antissinérgico. Você que está, na verdade, sendo moralista, falando, tem que se divertir de verdade. Se isso fosse verdade, o jogo não... O anime não colocaria os aspectos negativos de personalidade dos personagens atrelado à derrota. Onde a derrota é um amplificador negativo da própria personalidade do personagem. Onde a derrota é tão ruim que simboliza o aspecto negativo da personagem e da psique da personagem. Então você está, na verdade, construindo uma argumentação de viés de melhores que não existe. Você está condenando as pessoas por terem aspectos de personalidade que você não vê valor e elas estão erradas. Isso é moralismo barato. Desculpa, mano, eu tenho que falar isso aqui. Não se faz isso. Mas tem um bando de babaca do meta. Assim como tem um bando de babaca do casual. Metade do seu vídeo aqui, os primeiros 3 minutos, é falando o quanto o casual fala merda. E vai existir esse mesmo babaca do outro lado. Então, vá na argumentação, não do imbecil que está argumentando, porque ele não tem a capacidade de fazer uma boa análise e uma boa sinapse, entendeu? Porque é a coisa mais comum do mundo. Quando tá lá jogando com deck, vem um imbecil falar, que deck merda, que deck ruim. Eu falo, beleza, pô, eu sei que o deck é ruim. Eu sei que você acha que eu sou um idiota, é que eu gosto desse deck. Tô jogando aqui. Por incrível que pareça, há pessoas que não se importam tanto em vencer. Eu sou uma delas. Mas eu não posso também querer ser um hipócrita e falar que eu não fico puto quando eu perco. Porque, vamos lá, Souls. Mesma coisa com Souls, porra. Aonde o sentimento de perder faz te dar catarse do ganhar. Então você não pode querer que as pessoas perfeitas que vão entender a derrota. Não. É assim que as coisas funcionam. Errado não é o meta existir. Errado é o seu ecossistema não conseguir progredir. Entendeu? Ponto. Internet de pessoas que não conhecemos. Mesmo que se todos nós fôssemos nos organizar aqui e agora para fazer um formato... Todos nós quem? Vocês nem existem. Não existe esse público cativo de formato casual, sabe por quê? A característica do casual é ser casual. Como é que você vai fazer um formato de pessoas que não jogam? Você pegou o casual, esse é o problema terminológico, e colocou com formato alternativo. Não se existe esse formato casual porque a estrutura psicológica e de ação de um casual é incongruente com formato. É igual você falar, vou fazer um formato casual, vamos nivelar por poder, nivelar por rank, para ter diversidade, criatividade, aquela putaria, criatividade diferente, sendo que o aspecto de criatividade de análise vem exatamente das suas predisposições analíticas, porque a criatividade no jogo e a capacidade do jogador não está no seu deck, está na análise do meta como um todo. Você pode ser o melhor jogador do seu deck. Se você não saber o deck do que o outro faz, você perde. Você já deve ter perdido no próprio MD pra um deck merda só porque você não sabia o que fazer com aquela porcaria. Você tava lá num memento, pipocando os bichos do memento, e o bicho do memento se beneficia se você pipocar eles. Experiência própria. Eu vou estar jogando, por exemplo, com aquele deck do Dragão de Fusão, que tá há uns 50 anos no meta, e por você pegar ele esporadicamente, você não sabe onde interagir nessa porra e você se perde pra ele. Tá vendo qual é o ponto? Isso o casual não vai ter, porque o que define o casual é exatamente ele não ter. Você não vai conseguir formar um casual tryhard. E se você faz um formato casual, você só sabe o que você está fazendo um formato meta com teto mais baixo. Sabe por quê? Quem vai vencer são os melhores jogadores. E os melhores jogadores têm características incongruentes do que o jogador casual. Tá vendo qual é o ponto? É tipo você fazer igual eu falei do pega-pega. E o pega-pega, aquele que corre mais, aquele que conhece mais o terreno vai ganhar. Aí se você troca o terreno, aquele que corre mais vai ganhar. Você não vai mudar realmente. Você só está tirando o aspecto do jogo diferente. O casual vê diferente. Exemplo,
exemplo, qual é a maior força do casual? É igual você pegar um mid-cacher em um baleia, por exemplo, um Waller, né? Um free-to-play, um mid-cacher, um Dolphin e um Waller, né? Que é o... Quem não paga, paga pouco, paga mais e o que paga muito. As estruturas que organizam esse tipo de ecossistema, eles se retroalimentam. Tá vendo qual pontinho? Então o problema não é um existir, é você não existir. O formato casual não existir. Casual do jogo, haverá vários e vários jogadores que não vão estar lá para montar deck casual, ou para ser amigo. Não, não é que eles não vão estar lá para montar um deck casual. É que a própria estrutura de vencer e perder vai selecionar esses jogadores. Se você então pegar, todo mundo agora só vai poder, não vai escolher o deck. Você não vai escolher o deck. Você não vai escolher o deck. Vai ser decks aleatórios. O sistema de vitória e derrota que vai selecionar os melhores decks e, consequentemente, os melhores jogadores. Aonde esses dois adjetivos podem ou não estar concatenados. O meta, ele é algo simbiótico da existência da vitória e da derrota. Não é, eu vou lá para causar. Não, eles vão. Porque você pode ter um casual que não sabe porra nenhuma do jogo, vai ativar o Maxi e vai vencer. Pega um jogador casual, vê o deck campeão da KC, ele não vai conseguir ganhar nada. Cara, ele não vai conseguir ganhar nada, ele não vai chegar nem top 5. Pega as congruências, aqueles que mais ganharam a KC, as análises de meta. Então, ou seja, dentro do sistema casual, há quem é mais ou menos casual, já que adivinha ciclos. Então ele tá tentando demonizar demais o meta, como se o jogo vive pro meta. Não é que o jogo vive pro meta, não existe essa causalidade, né? O meta vive pro jogo, o jogo vive pro meta, o meta vive pro casual, o casual vive pro meta. É um ecossistema onde não existe uma causa primeira. Sabe por quê? Porque a causa primeira é Deus. Quem é Deus? A Konami, pelo menos nesse sentido. Não existe uma evolução. Não existe uma seleção das espécies para um jogador, por exemplo. Dessa piadinha de interseção. É diferente. É uma causalidade. O meta é uma causalidade. Não existe porque as pessoas... Não. Se você, por exemplo, fizesse aquela coisa de... Por exemplo, de deck... se o deck tá ganhando muito, ele desce ou ele sobe tier. Eu esqueci qual é esse tipo de coisa. Isso aí numa coisa mais pra frente, eu não sei qual é. Ainda vai ter meta. Ainda vai ter meta. É que o jogador escolhe ir com um deck mais forte. Mas se o jogador não escolhesse ir com um deck mais forte, o deck mais forte seria o selecionado pelo embate. Porque... Sabe por quê? Até mesmo no meta, não é o melhor jogador que ganha. Às vezes é o melhor deck. Porque ainda tem... Mesmo que o jogo ele tenha mínimo de sorte, a sorte ainda existe. Então a sorte ainda vai sorrir para alguns. Então existe a sorte, existe o melhor jogador e existe o melhor deck. E às vezes esses três se juntam. E eles se juntam de vez em quando. Você pode ver os campeonatos. A maioria é figurinha carimbada. Mas ainda pode vir um cara aleatório do nada e ganhar. Porque ele deu sorte. Porque ele selecionou o melhor deck. Porque ele é o melhor jogador. Então são esses três conectivos que formam o ecossistema de um viés competitivo ou não. Então são coisas que não estão correlacionadas ao mesmo... É coisa de Schrödinger, né? Eles não estão ao mesmo tempo que eles estão correlacionados. Então não é porque eu sou muito inteligente. Não existe esse espantalho que você está criando. Esse espantalho é uma consequência direta do próprio ecossistema. Você literalmente só está... Cara, que diabo é divertido. Amigável com o iniciante. Vão estar lá para montar um meta até dentro dos casuais. Como acontece em vários torneios for fun que rolam por aí. Quem jogou e passou por isso sabe muito bem. Podemos banir Ash Blossom, os Moon Charm, quaisquer staples. O meta per si. Você está querendo fazer um ecossistema onde quem ganha e quem perde fiquem felizes. Isso não existe. Isso não existe. Olha o terceiro lugar, olha o segundo lugar e olha o primeiro. Veja quem tá rindo, veja quem tá chorando. E depois você olha lá, você tá olhando para a coisa mais básica, que é o viés da derrota e da vitória, e tá falando, isso não deveria existir. Adivinha, então não deveria existir competição entre si. Então o objetivo seria de quê? Seria de quê? Vocês vão jogar até vocês chegarem no mesmo número de vitórias e derrotas? Não existe. Você está se frustrando por uma impossibilidade conceitual. Não se existe. Mas não é que eu tô querendo que resolva esse problema. Eu quero minimizar. Mas a sua argumentação, por ela ser básica e você está demonizando um aspecto, você está indo contra exatamente o viés de menor impacto, como a gente tem no Pokémon, como a gente tem nisso aí. Só que até mesmo esses tipos de jogadores têm vieses negativos per se. Não se existe um perfeito. Se existe a estrutura própria. Use o próprio Yu-Gi-Oh! Como exemplo. Método de 2012, que foi 2016, que foi insalubre, 2018, 2020, e até mesmo o de hoje em dia atual, com Ryzel e Melios, que o pessoal tá adorando. Um deck super básico. É aquela coisa de que... Cara, é complicado.
Staples, quaisquer decks, seja Meta, Rogue, For Fun Forte, não importa quantas restrições iremos botar ali, porque até mesmo nisso, o espírito de porco do jogador médio de TCG vai lá pra corromper o negócio. Vai querer inventar o meta de lá. Corromper? Cara, você acha que meta... Cara, tá muito errado. Tá muito errado. Um jogo baseado... É tipo... Desculpa, cara. Aqui não dá pra te defender, meu. Espírito de porco do jogador de TCG. Tipo, é o jogador de TCG que quer ganhar, né? Então, o que é esse diversão? É colocar cartinha. Se você se diverte colocando as cartinhas na mesa, não joga contra ninguém. Coloca as cartinhas na mesa, pô. O que é essa diversão? O que você quer que o jogo vire? O que é essa inventividade? Aquela putaria de, não tem criatividade. Criatividade é você fazer uns decks que não fazem nada. Inventividade. Sendo que são coisas simbióticas diferentes. Lá, e vai forçar o povo a jogar ao redor das estratégias mais fortes. Até nesse hipotético formato casual anti-meta. Digamos assim, pro em dar voz a decks mais fracos. Não tem como fugir, gente. Não adianta culpar. Porque aí os decks fracos vão ficar fortes. O meta, ele é uma resposta à estrutura do jogo, não das pessoas. É a estrutura básica do viés de vitória e derrota. Que jogo é esse que você joga? Não, é sério. Eu sei que eu tô sendo meio maldoso aqui, tô sendo bem pedante, mas é porque ele tá colocando a culpa em algo que é estrutural. A seleção, é tipo, ele tá culpando a seleção natural do viés de derrota e vitória. A Konami sendo... Não, temos que dar a vitória pro melhor jogador. Tá, eu quero que você agora coloque o que é o melhor jogador. Decupe a terminologia do melhor jogador. O melhor jogador é o melhor jogador é o que inventa o melhor deck. Então você tem que dar, o viés subjetivo de melhor deck é o deck mais criativo. O que é o deck mais criativo? O que é o deck mais criativo? Você está colocando um bom que não existe. Você está colocando um viés de qualidade que não existe. Você está colocando um viés de equilíbrio que não existe e culpando o viés atual, que é o único viés que funciona. Porque o jogo é formado para isso. Que o problema muitas das vezes vem de vocês. Não existe jogador casual. Vocês não vivem sem a piroca do meta no cu de vocês. Essa aqui é a verdade. Só vejo gente falando de meta. Não existe jogador casual. Já peguei. Vocês não se divertem, tem que fazer deck diferente. Isso não é meta. Eu quero fazer um deckzinho diferente. Cara, pelo amor de Deus. Vem comigo, gente. Vem comigo. Você quer jogar um jogo diferente? Quero jogar um jogo diferente. Sai do Yu-Gi-Oh! Vai jogar Mario. Eu não quero... Vamos lá. Vamos lá. Por que o meta se forma? Seleção de eficiência de estratégia. O casual, ele pode usar essa eficiência do teu ponto. O tryhard, ele... Sabe você ser o diferentão? Olha o problema da terminologia. Você ser o diferentão, você não é mais casual. Eu quero fazer decks diferentes, estratégias diferentes, usar decks diferentes. Eu quero estudar o jogo e montar um deck diferentão, inventivo. Você já não é mais casual. Ele tá usando o casual para defender formatos alternativos e um flame de rotação mais rápido. Isso não é casual, caramba! Um meta estável com pouca mobilidade é melhor pro casual, para ele não ter que aprender tanta coisa. Imagine que toda semana tem um deck novo, aí tem um torneio onde um deck vence, aí um deck vence, essa estratégia está banida, aí próxima semana outra estratégia, um deck vence, está banida. Isso não vai ser jogador casual, vai ser o jogador mais tryhard do mundo que vai ter que estudar. Ou, sabe o que vai acontecer? Não vai ter um viés do melhor, vai ser só jogadores aleatórios, que a recompensa do esforço vai ser morte, e ainda vai ter meta na inventividade. Agora não vai ter mais vitória e derrota. O melhor deck vai ser o deck mais inventivo. Vai ter que fazer estratégia inventiva, não é mais vencer. Você nem vai jogar com outro. Você vai pegar o deck, vai fazer a estratégia do deck, e a estratégia mais inventiva que as pessoas não estão esperando, não vão estar esperando, vai ganhar. Ui! Aí, meta. Meta é baseada em eficiência de causalidade, de ação. Existe meta e até se você não vai ser meta. O deck mais foge do meta vai ter metas de fugir do meta. Eu tô ficando doido. Casual. Vocês não vivem sem a piroca do meta no cu de vocês. Essa aqui é a verdade. Só vejo gente falando de meta, que não consegue jogar torneio, que não quer jogar online, ou não quer imprimir carta pra jogar com amigos, não larga nunca os combos aceleradíssimos que o jogo tem disponível. Mas o cara quer que uma empresa invista no público que nem vai... Que porra que ele tá falando aqui? Aqui é uma das mais bullshit que ele tá falando. Pro em dar voz a decks mais fracos. Não tem como fugir, gente. Não adianta culpar a Konami, sendo que o problema muitas das vezes vem de vocês. Não existe jogador casual. Vocês quem? Eu tô pedindo para deck mais fraco? Eu não quero casual, o problema é outro, não é isso não. Vocês não vivem sem a piroca do meta no cu de vocês. Essa aqui é a verdade. Só vejo gente falando de meta, que não consegue jogar torneio, que não quer jogar online, ou não quer imprimir carta pra jogar com amigos. Não quer imprimir carta pra jogar com amigo? Isso é coisa de casual? Isso é coisa do mais tryhard que existe. Então vamos para a argumentação de CLT. Foda-se, eu vou para essa argumentação de imbecil de CLT. O cara trabalha 8 horas, chega lá e tem 1 horinha pra jogar o jogo. Esse filho da puta teórico, que só tem 1 hora pra jogar o jogo, você quer que ele imprima, coloque, depois ele se mobilize pra onde? Que Yu-Gi-Oh! Você quer que exista? Não existe esse Yu-Gi-Oh! Porque esse Yu-Gi-Oh!
Não tem substância em nada, e nem congruência temática do que você está cobrando. Você está só com viés da perfeição. Não pode argumentar com viés da perfeição, poxa. Porque, tipo, se você só estivesse reclamando, beleza, mas você tem esse que analítico. Eu não sei. Não larga nunca os combos aceleradíssimos que o jogo tem disponível. Mas o cara quer que uma empresa invista no público que nem vai consumir o produto. Investir no público que vai necessariamente buscar a melhor build para sempre. E a ideia de limitar o jogo para tornar mais casual e for fun vai pro buraco. Querem culpar uma empresa? A melhor build... E for fun? O que é for fun? Por que você se diverte dando um combo e dando outro? Tudo isso aconteceu por causa... O casual não sabe o que ele gosta. Porque para você descobrir qual é o combo que você mais acha divertido, você tem que jogar. O que caracteriza o casual é menos tempo de jogo. Então, se você tá falando casual e for fun e casual não são congruentes. Agora que eu entendi do que ele tá reclamando. Ele é um jogador for fun. Ele joga o jogo, essas 14 mil cartas, e ele quer decks, e quer criar decks com eficiências, com estratégias diferentes, usando todo esse ecossistema rico que o jogo tem, só que ele não consegue colocar isso em prática, essa estratégia em prática, porque o meta, pela necessidade, tanto do meta para os casuais quanto para os tryhards, eles precisam de algo mais quadrado. Por quê? Porque o meta é extremamente analítico e reativo. Então, um meta com 5 ou 20 decks são coisas diferentes. E até mesmo um é mais insalubre que o outro. Ele é um jogador egoísta. Sabe quem é um jogador egoísta? Você, meu amigão, é fantasma brasileiro. Porque você só quer jogar. Você quer fazer o seu combo e cagar porque o outro cara vai fazer. Então você quer impedir que o outro cara jogue para você poder jogar. O egoísta da fase é você. Porque o cara meta ele gosta de um ecossistema mais quadrado. Porque o filho da puta vai ter que analisar e estudar cada combo, tanto do deck dele quanto do deck do outro. Você não é melhor porque você faz um build for fun. Assim como o cara que meta não é melhor que você que joga por ser for fun. Você só joga um jogo de maneira diferente. Você passa 8 horas lendo 13 mil cartas para fazer combo divertido. O outro cara vai passar 8 horas lendo 13 mil cartas para passar o combo mais eficiente e analisando o meta com si. Vocês não são melhor que um outro. Um não sai com a pica no meta do cu e você não sai com uma pica metafísica de diversão do seu. Tá entendendo qual é o ponto aqui? Você não conseguiu nem de for fun. Não é casual. Só o ponto de que você precisaria aprender um meta for fun já não torna ele casual. Você teria a mesma estrutura problemática de adaptação de meta com base casual. Casual. É isso mesmo. Mas vamos brincar com a estrutura de não consequência. Então, qual é o incentivo de melhora? Então, não existe meta, não existe nada, não. Você só joga. Tipo uma ranqueada ali e só joga. Você vai jogando com o seu deck, ninguém se importa em perder, ganhar. Esse ecossistema brain hot da eficiência, ninguém se importa, a pessoa só quer jogar. Eu me diverto só jogando minha cartinha. Joguei minha cartinha, pá. Então, porque a gente saiu dos towers. Então você não se diverte na interatividade, você se diverte em fazer o seu combo. O que não tem nenhum problema. Acaba, crítica meio doida, né? Build para sempre. E a ideia de limitar o jogo para tornar mais casual e for fun vai pro buraco. Querem culpar uma empresa porque não querem assumir a responsabilidade deles. Sim, muitos problemas do jogo poderiam ser resolvidos se jogadores fossem mais honestos e humildes. Se talvez fosse Tem coisa de errado. Deus, velho. Não, peraí. Piorar o deck de propósito, os problemas do jogo poderiam ser resolvidos se jogadores fossem mais honestos e humildes. Se talvez deles. Sim, muitos problemas do jogo poderiam ser resolvidos se jogadores fossem mais honestos e humildes. Caralho, coletivismo ideológico com base em ressonância. Não. Sabe por quê? Porque eu acho um saco deck com meta com deck de 3 turnos, 5 turnos. Sabe por quê? Eu joguei. Eu cansei dessa merda. Porque eu mais gosto do deck. Mas eu também não gosto de deck, por exemplo, com Drayton. O Drayton lá com 7 negações. Assumir a responsabilidade deles. O jogo, para tornar mais casual e for fun, vai pro buraco. E necessariamente buscar a melhor build para sempre. E a ideia de limitar o jogo para tornar mais casual e for fun. A ideia de limitar o jogo para se tornar casual, mais for fun vai pro buraco. Rush Duel. Tá aí. Rush Duel. Tá aí. Vai lá no Duel Links, vê se o pessoal gostou tanto assim do Rush Duel. Um jogo, eu vou repetir, um jogo com viés de vitória e derrota. Você quer que as pessoas então foquem? Então, sabe o que você tá falando? Vamos tirar o aspecto vitória e derrota. Aí as pessoas vão se divertir mais, vai ficar mais for fun. Porra de lógica. Vai pro buraco. Querem culpar uma empresa porque não querem assumir a responsabilidade deles. Querem culpar a empresa pela responsabilidade de jogar no jogo meta. Então a empresa faz as cartas para vender. Aí eu compro as cartas que foram vendidas. A culpa sou minha que comprou as cartas. Então a empresa faz cartas fortes. Eu não posso comprar as cartas fortes porque eu não tenho consciência social. Essa é a porra da lógica. Não coisa de errado aí. Sim, muitos problemas do jogo poderiam ser resolvidos se jogadores fossem mais honestos e humildes. Se tal jogador humildes. Você quer que um random que nunca jogou o jogo
Pegou o jogo agora, ganhe a primeira posição num campeonato. Então, você quer que um cara que nunca jogou futebol na vida entre num time profissional, e ganhe a Copa do Mundo. É isso que você quer? Lê, que porra de comparação é essa? Ele tá reclamando de estruturas de competitivo. Isso é necessário para um ecossistema inteiro funcionar. Ele tá reclamando da estrutura mais básica de qualquer jogo, de qualquer esporte, de qualquer coisa com viés de derrota. Não é performativo, tipo algo mais teatral, por exemplo. Esqueci o nome de RPG de turno lá. O negócio teatral não é performativo. A base é de vitória e derrota. Ele tá falando que, olha, as pessoas estão muito focadas em ganhar. Em jogo. Então, se as pessoas tirassem o foco de ganhar para se divertir, para ser mais casualzinho, aí as pessoas seriam mais casuais. Meu Deus, cara. Ó, Fantasma Brasileiro, de verdade. Eu quero muito que você pegue a estrutura dessa crítica. Eu nem cheguei na meta. Que você decupe ela nos bons parâmetros do game feel e do game design baseado no que é ensinado em universidades. Você pode pegar artigo, não tem nenhum problema. Você pode pegar estruturas lógicas e heurísticas. Mano, se ele vier com exemplo tipo de Pokémon, TCG, de formatos que deram errado em outros cantos do mundo, que tem motivo do Yu-Gi-Oh! Ser único nessa porra, nessa estratégia comum. Talvez fosse piorar o deck de propósito para trazer o resultado que tanto quer. Um jogo mais fossem mais honestos e humildes. Se talvez fosse piorar o deck de propósito para trazer o resultado que tanto quer. Um jogo mais fossem mais honestos e humildes. Se talvez fosse piorar o deck de propósito para trazer... É deixar o outro ganhar. Mano, é tipo tratar o outro com café com leite, velho. Em um campeonato, cara... O que você quer jogando Yu-Gi-Oh? É sério, não tô brincando não, velho. Ali, eu me divirto fazendo build. E o outro cara se diverte estudando meta. Jogando, beleza? Você não consegue ver um universo congruente onde esses dois tipos consigam funcionar? E adivinha quem tem que fazer esses dois tipos funcionar? É a porra da empresa. Porque você existe isso em outras coisas. Ah, e a comunidade quem faz é a gente. Então faça você, porra. Junta esse exército casual e vai jogar casual. Ai, mas basta um espírito de porco. Ah, basta um espírito de porco? Trazer o resultado que tanto quer. Um jogo mais lento. Não adianta culpar terceiros se você quer que os terceiros resolvam os problemas para você. Caralho, que porra de ente metafísico de crítica é essa? Eles quem? Quem tem essa reclamação? O casal reclama e ele não joga. Você argumentou lá no começo. Mano, você não conseguiu entender as críticas. Vai lá no vídeo do Ritual Master reclamando do jogo e veja o que ele reclama, se não é congruente ou não. Cara, quando você vai para argumentação de arquétipo, você tem que ser ético com os arquétipos que você levanta. Ou tem que ser arquétipo de maioria ou arquétipo de complexidade. Esse problema não tem solução mágica, definitiva e perfeita. Não tem como salvar o jogo, como eu falei no último vídeo. Não tem como salvar os jogadores e nem o casual, planejando formato ou torneios justos. Isso é Não existe justo. Não existe justo. Em algo que tem, você não vai conseguir fazer com que quem ganhe e quem perca não fiquem tristes ou felizes. Meu Deus. Mano, é um saco quando você pega um cara de reformulação de mundo, velho. E existe um viés argumentativo chamado de mundo perfeito, mundo das ideias, onde você parte de uma argumentação de mundo perfeito e se você não faz uma argumentação que passe pela realidade para chegar nesse mundo das ideias ou nesse mundo perfeito, você tá errado e foda-se o que você faz. Ele tá tentando fazer com que ele não tá tentando ser ortodoxo, ele não tá tentando ser pragmático, ele tá tentando atingir um meio perfeito, e por não atingir esse meio perfeito, ele reclama, ele fala da sua impossibilidade, e ele parte para lá. Ele não consegue achar um meio termo. Paralela, nem a Konami consegue fazer isso, nem se ela quisesse. Não adianta deixar o jogo de graça também, porque só meta joga, seja grátis ou pago. Quem não apela pra meta em PVP é até visto como um idiota. Vocês comentaram isso no meu vídeo, que contém... Se o seu objetivo é ganhar, e você não... você tá sendo idiota. Se o seu objetivo não é ganhar, se divirta de outras formas. A questão é, você está indo pelo viés o viés escocês de verdade. Um jogador de Yu-Gi-Oh! De verdade não joga pra ganhar, joga pra se divertir. E, cara, e isso é tão arrogante quanto o arquétipo que você tá fazendo aqui. Grátis ou pago. Quem não apela pra meta em PVP... Apela pra meta? O jogo é feito pra isso, porra. Você tá querendo ir pra um jogo de futebol, aí, você tá indo com o Real Madrid, pô. Tem que ir com o Suriname. Eu não tenho mais paciência pra isso. É até visto como um idiota. Vocês comentaram isso no meu vídeo, que contei a história da minha experiência com o formato GOT jogando de Grimaju. Falaram que o meu deck pra me divertir é uma merda. Ou seja, só jogam de meta, humilham as pessoas que jogam com o que gosta e depois reclamam porque não tem jogador casual. Ou seja, só jogam de meta, humilham as pessoas que jogam com o que gostam, falaram que o meu deck pra me divertir, vocês comentaram isso no meu vídeo, que contei a história da minha experiência com o formato GOT jogando de Grimaju. Falaram que o meu deck... Então você achou que pegando um deck mais fraco, você tinha o jogo, tinha que fazer o de tudo pra você ganhar? Você se diverte ganhando ou executando a sua estratégia. Executando a sua estratégia. Então por que você se importa se você tá ganhando ou perdendo? Cara, o cara tá sendo babaca, isso é fato, né? Você não tem que ficar... Se você tá falando que você joga pra se divertir, eu acho que a última coisa que você se importa é
se o cara tá falando que o deck é merda ou não. Aí o cara tá sendo babaca. Mas eu só acho que uma comunidade não se cria, só acho, com base nos seus viés dos seus piores, tá bom? Que pra me divertir é uma merda. Ou seja, só jogam de meta, humilham as pessoas que jogam com o que gosta e depois reclamam porque não tem jogador casual e ainda culpando a Konami por isso? Vocês são os últimos que... Você não é jogador casual. Você não é jogador casual. Você é um jogador for fun. Você é um jogador for fun. Você quer jogar com estratégias diferentes, você quer recuperar uma época do passado, você quer jogar formatos alternativos. Você não quer ter que ficar estudando meta, estudando o deck do oponente. Não, não, não. Eu quero estudar o meu deck. Quero estudar as minhas cartas. Quero fazer a minha carta. Quero fazer um deck com poder X. Aí eu quero achar um sistema onde esse poder X faça alguma coisa e jogar com esse deck de poder X. Aí desse tipo de formato alternativo. Cara, você tá sendo o arquétipo de babaca. Você falou, vocês não fazem nada com pica no seu cu. E você tá sendo esse cara. Cara, mesma moeda. Desculpa. Podem pedir por um Yu-Gi-Oh! Casual, seus merdas, lixos. Quero mais que o meta fique pior e mais caro porque quero que você se f... bem gostoso mesmo. Vosso choro é a minha alegria. Eu poderia sugerir que fizessem um modelo de tier list de decks e cartas, estilo como a Smugon faz com o Pokémon, dividindo os decks em níveis de poder, tudo certinho. Ia ser uma porra do caralho, um lixo da porra. Velho, porra, caralho. Mano, eu detesto isso, porra, fazer Yu-Gi-Oh! Virar outro jogo. Sendo que a gente tem a porra de bons exemplos no próprio Yu-Gi-Oh! Primeiro, não ia funcionar com a estrutura de lançamento do jogo. Não ia funcionar com a estrutura de lançamento do jogo. Não ia funcionar por causa da estrutura de lançamento de marketing do jogo. Yu-Gi-Oh! Consegue fazer essa porra porque ele é Yu-Gi-Oh! Né? Pô, meu, não muda. E casual não é aquele que vai jogar com deck diferente, porra. Ai, meu Deus, bagunça terminológica. Cara, posso ser sincero aqui, ó, vou aqui abrir meu coração. Eu não tô tão bravo com a opinião do cara, porque eu conheço gente assim. Cara, pra que eu vou ficar 8 horas estudando o deck do oponente? Eu não quero estudar os deck meta, eu quero estudar vários decks diferentes e ir pro meu. Eu não quero estudar meta, eu quero fazer deck diferente. Cara, o jogo tinha que ter um ecossistema pra isso. E a Konami tinha que fazer esse tipo de coisa. Cara, porque isso seria estrategicamente até mesmo comercial, para você ver quais são os decks mais usados nesse tipo de torneio, para você até mesmo saber quais são os decks mais nostálgicos e que mais tem potencial para ganhar. Pum, exatamente, é algo estratégico. O que não tá me deixando mais puto nesse vídeo aqui é o erro terminológico. São termos que não se conectam. Então ele tá falando para pessoas que não existem, de termos que não existem, com vieses que não existem, com arquétipos que não existem, de um jogo que não existe, com um viés que não existe. Porra, e é pra eu entender o quê? Ali, mas nem isso seria possível de fazer. A lista aqui... Será que ele comentou no canal do Crow, velho? Eu não vi o vídeo do Crow ainda. Já seria extremamente difícil de montar, por si só, teria que se atualizar constantemente. Seria extremamente trabalhoso. O Mountain Fight... Já vi esse vídeo. É impossível fazer isso, entendeu? A sensação que as pessoas têm é, o jogo está porque as pessoas são preguiçosas, são burras, são incompetentes. Não, o jogo não está por causa disso. A Konami tem seus erros, eu já falei isso lá, uma cacetada de verde. Só que não é como se um jogador meta e um jogador for fun fossem evoluções. Não é como se o estado agora ele está na sua pior ou melhor versão. Não é como se outras alternativas já não tivessem sido tentadas. Como tornar o Yu-Gi-Oh! Único, continuar sendo o Yu-Gi-Oh! Que ele é, de meta mais ocioso, e meta com níveis de poder, e continuar tendo o for fun, né? Cara, é só você pegar o próprio OCG, o quão forte o OCG é. É diferente. O meta for fun e o meta casual se fortalece no número, na quantidade e no apelo de formação popular que não existe fora do Japão. Existe porque nos Estados Unidos, não vou mentir não, mas aí eu vou cagar porque foda-se buscar de lá, né? Foda-se buscar de lá. São jogos diferentes, entendeu? E o apelo é diferente. O for fun do Japão e o casual do Japão tem apelos diferentes, em decks diferentes. Mano, tier... teve deck que teve que ser nerfado, tomar a lista, porque o deck já era ruim, mas tinha tanto deck usando. Eu acho que era o Tier, né? Era o Tier ou era o Fernanderize? Não sei, era um deck que era tão usado, mesmo ele sendo ruim, as pessoas só usavam essa merda, que a Konami teve que banir pra diminuir o uso, só porque as pessoas gostavam de usar ele. Então são ecossistemas diferentes. Ele acaba. É grego falando de italiano, italiano falando de mexicano, mexicano falando de romano, romano falando de húngaro, e ninguém aqui tá se falando. O TCG já tentou e desistiu por conta disso. Fora o maior problema, quem será responsável por fazer essa divisão por tiers? Como podemos garantir que essas pessoas não irão favorecer algum deck mais do que outro? Tipo, botando um deck tier C no tier D, para ele ser um meta poderoso lá, seja por benefício... Simples, porque o viés dos dados não é resolvido. Não existe uma resposta para isso. Por isso que não existe, por isso que não temos no jogo, porque não existe uma resposta para isso. Podia ser melhor, mas o Yu-Gi-Oh! Sendo o Yu-Gi-Oh! Do jeito que ele é. Por isso que existe o Rush Duel. Por isso que existe o Rush Duel.
Vai pro Rush Duel. Mentira. E adivinha, esse formato de tias ressonantes é anti-casual. É anti-casual. É anti-casual, por incrível que pareça. Porque se seu deck fica mudando de tier e mudando de elemento, você vai acabar perdendo muito mais por decks e por misplays de reação. O casual mesmo, casual, aquele que não vive o jogo, aquele que é mais casual. Eu tô tendo que definir casual. É diferente. E não vai ser for fun. Porque você não vai conseguir se divertir montando seu deck, porque o meta vai estar mais ocioso do que o meta-meta. Porque o meta vai existir, porque ele é uma reação. Independente se você queira ou não. Porque o meta existe por causa do viés da vitória. Benefício próprio ou por nepotismo ali, favorecendo amigos. Vou repetir, Yu-Gi-Oh! Universal e casual jamais irá existir. Yu-Gi-Oh! Casual é só individual ou pequeníssimos grupos mesmo. Isso, não tem o que fazer. Fim da É isso, tá certinho, entendeu? Porque o casual, ele não é um estilo, ele não é um formato, ele é um perfil de público. Um Yu-Gi-Oh! For Fun dá pra existir, aí dá pra existir um Yu-Gi-Oh! For Fun. Cara, quero jogar um meta da banlist e tal. Aí você pega a banlist e tal, bum, pá, decks até tal lista, tem. Formato Golden, tem. Formato tal, tem também. Aí você faz, entendeu? A questão é, o babaca desse momentinho aqui, ele achou que você tava indo pra vencer. Porque você pode ir pra vencer. Esse espírito de porco que você tá falando é porque você joga o jogo de uma forma. Outras pessoas jogam o jogo de outra forma. E não é porque o cara foi um babaca que você tá sendo babaca. Te dá o direito de ser um babaca. Desculpa. E se eu tô sendo babaca, me perdoa, né? história. Antes de fechar o vídeo de vez, eu preciso dizer que estou extremamente contente com os resultados dos meus últimos vídeos. O meu canal tem crescido muito bem com esse conteúdo de opinião de Yu-Gi-Oh! Sério, gente, muito obrigado a todos pelo apoio, pelos likes, comentários positivos e por ter se inscrito. Fiquem tranquilos, porque muito mais conteúdo virá em breve, não apenas sobre Yu-Gi-Oh! Pretendo trazer minhas opiniões e visões diferentes. Vamos lá, cara. Posso te dar uma dica? Não faça o seu conteúdo diminuindo os outros. Se eu pudesse te dar uma dica. Você não precisava enaltecer o formato for fun, não casual. E o que o casual vai querer é ele estudar o jogo 30 minutinhos e ter algum resultado de diversão, seja a diversão que ele está buscando. O casual não vai querer o seu formato, porque às vezes o seu formato é mais difícil de engajar do que formato meta, que é mais quadrado, que ele vai poder ir lá no MD, no MD meta, copiar uma build e ter o resultado que ele quer. Faça o seu, enaltecendo as suas características. O formato for fun, ele beneficia muito mais formatos diferentes, um formato com decks diferentes, análise de deck, análise de possibilidades. Você vê uma carta, cara, tem esse deck aqui, quero fazer uma ideia em cima desse deck. O que eu posso fazer para fazer tal estratégia? O viés de estratégia do jogo. Eu gosto disso, tá? Não vou mentir, não. Você pega uma cartinha ruim, Renan Sparrow na série Invoquei, por exemplo. Cara, os vídeos são muito divertidos. E às vezes é mais divertido ver ele perder, aonde a diversão é o perder, porque Exódia, cara, tem poucos decks mais forfã do que o Exódia, onde a sua graça, não foda-se, eu vou perder 50 vezes. Eu quero meter o Exódia. Quando eu perco pra Exódia no MD, eu fico feliz. Ah, você conseguiu. Dê aí o seu Exódia. Coisa que não aconteceria se o Exódia fosse consistente. Você é um jogador diferente dos outros jogadores. Você não é melhor e o outro jogador não é melhor. Mesmo o outro sendo babaca, você também é que foi babaca. Se você é uma pessoa que gosta de usar uma das maiores forças do jogo, que é uma cacetada de carta, e fazer decks diferentes, faça seus decks diferentes. Joga contra bots, joga contra amigos. Ache os seus e junte-se com os seus e faça os seus. Entendeu qual é o ponto? Talvez o que você esteja procurando no jogo não se manifeste onde você está indo. Até porque quem vai para formato Edge, formato Gold, eles ainda querem o meta daquela época. Eles querem continuar vencendo, mas com decks e estratégias diferentes. Eles querem jogar um jogo diferente. Não é ele quer jogar o jogo que você quer, tá? Diferentes de outros assuntos, falando de animes, jogos e entre outros. Eu não posto vídeo com tanta frequência porque eles são realmente trabalhosos. Tipo, a cada 1 minuto de shot meu que vocês veem, fiquem cientes que eu gastei pelo menos umas 3 horas só naquilo. Mano, é brutal o negócio. Isso sem contar que trabalho com outras coisas além desse canal. Então sou mais do tipo que demora pra postar, mas quando posto é garantido que vai sair bonito, hein? Não tô enfeitando tanto esse final quanto o resto do vídeo, porque, enfim, esse trecho é só pra quem é inscrito mesmo, pra quem quer ouvir os meus sinceros agradecimentos. Então foi mal aqui. Fantasma Brasileiro, foi mal ter sido chato, tá? Mas é que você errou muito na sua análise. Eu sei que se o vídeo tivesse um tom mais de desabafo, eu teria entendido mais. E já me desculpando, tá? Aí por qualquer coisa, porque eu sou o cara que leva tudo a sério, tá? Na internet tá cheio de gente que leva tudo na piada, eu sou o cara que leva tudo a sério, eu levo as coisas a sério, levo a argumentação a sério. Eu sei que talvez você só esteja... Cara, será que ele comentou no vídeo do Crow? Crow Rage BR, entendeu? Porque o Crow ele é grandinho, e o Crow ele é um carinha mais meta. Eu ainda não vi ainda não vi, tá? Esse vídeo aqui, eu só cliquei nele para pegar o link. Tá aqui.
adorei o React, gostei pra casa. Pode fazer mais sem problema. Eu preciso que vocês esclareçam uma coisa. Tipo, eu realmente concordo com o que você disse, que o cara que monta deck fraco de propósito pra jogar é um erro. Porque meio que está nerfando, está se nerfando à toa. Como um jogador de futebol não forçando num jogo oficial de estádio, para o time poder jogar. Não faz sentido algum. Mas o que eu queria dizer, e que eu acho que você queria, foi o maior erro foi nos cresceris, é que esse papo de nerfar deck para tornar o jogo mais casual era uma resposta direta para os haters de Yu-Gi-Oh! Que estavam flodando comentários no meu shorts falando de que Magic, Pokémon, etc. é melhor e mais equilibrado. Entre outros argumentos falaciosos, digam de prêmio nobre de Goiás. Ah, tá. Entendi. Né? Os haters do Yu-Gi-Oh! Que estavam flodando meus comentários no Twitter. Então, uma resposta interna, né? Então, a resposta externa, se você responder um arquétipo que você não argumentou contra, né? É porque nerfar o deck não ia resolver porra nenhuma. O meta ia ainda continuar, né? É porque, beleza. Uma galera lá reclamando da música e tal, cara, é que você ir para esse arquétipo, se o cara, você não pode ir pelo arquétipo do pior uso, que é, vamos lá, o cara argumentou, cara, o jogo tá lento, tá muito rápido. Aí você fala, o jogo tá rápido, você tá jogando. Quem garante que o cara tá jogando o jogo? Entendeu? Você tá lá no cara, tá vendo o método do cara e tal. Como é que você garante que o cara tá jogando o jogo? Porque às vezes, o que mais acontece é, eu não jogo o jogo por... Canal do Tropia falando do Yu-Gi-Oh! Canal do Cinsk falando do Yu-Gi-Oh! Canal do cara lá, do Magic falando de Yu-Gi-Oh! Eles não jogam. Tá vendo qual é o ponto? É uma galera que não deve. Aí eu fiz o vídeo pra falar do poder do jogador de nerfar o deck. Vou fazer um vídeo melhor sobre isso ainda. Até ter a velocidade saudável, que não existe. O objetivo é dele, jogando num churras com os amigos, se envolver outro. Não. O ecossistema for fun e o ecossistema de meta são diferentes. São diferentes, porque ainda vai existir meta. A questão de que você. Eu quero um jogo mais lento. Aí você vai ter que estudar um jogo, um nível de meta que não tem, e você faz um meta nesse jogo. O problema é que é antissinérgico. Você tem que estudar o jogo. Você tem que estudar o jogo para a velocidade saudável que o do jogo não é casual. Às vezes, mano, é mais difícil esse equilíbrio que você tá falando. Isso não é para quem é casual. Mano, você tá sendo mais tryhard do que o cara que tá jogando AKC. Tá vendo qual é o ponto? Todos os pontos que eu usei para falar do formato casual foram feitos para serem refutados mesmo. Isso eu percebi. Porque o vídeo inteiro foi pensado para defender a ideia de que se você não se diverte em partida normal, porque não joga com amigos ou com a regra locais, gosta da ideia de autonomia e dependendo do jogo, no sentido de se o meta atual pauleira da Konami tá me fazendo mal, então melhor eu fazer outro jogo no local. Foi essa a ideia que eu quis trazer através de nerfs de decks. Não é para ser agradável, até mesmo lógico para todo mundo, apenas para abrir a mente um pouco da galera que das possibilidades de um jogo que tem, ou só impossível num ambiente extremamente confortável. É porque você partiu de uma problemática que não existe. Você partiu de que o cara que tá reclamando do meta atual é porque ele quer um meta mais lento, é porque ele tá com nostalgia. Formatos alternativos, eles vêm para quebrar uma monotonia, só que é um viés de gosto que ele não existe. Já pelo mau uso da palavra casual. Eu quero poder jogar um jogo e me esforçar menos. É isso que você quer. Só que o esforço é ele que qualitativa a vitória. Então você tentar fazer um meta onde quem ganha é menos esforçado, parabéns. OCG, Maxi, carta super trunfo. Onde você vai poder ganhar sem que se importar com o que o deck vai fazer, porque você ativou o Maxi. Aí que entra a dificuldade de você fazer uma organização. Por isso que não é casual o que você está reclamando. Quanto o jogo atual, o jogo está sendo reclamado para mim, jogador da loja, frequentemente são muito tranquilos. O lance do meu Green Manju do Gold, que eu não expliquei nesse vídeo, eu falei de Wizards, não salvou. É o seguinte, é que os formatos Time Wizards têm a fama de serem o Yu-Gi-Oh! Justo, saudável, amigão pro casual. Caralho. Olha, sinceramente, casual não existe no Yu-Gi-Oh! Porque esse público não existe, tá? Esse público não existe. Formatos alternativos são formatos mais lentos, menos apelativos. Mas você ainda vai ter que estudar esses formatos alternativos. O casual não é o cara que... não, realmente tá... A argumentação tá toda errada, as palavras não estão sendo usadas. Formatos justos, que decks que tem poder similar e blá blá blá. Eu acreditei na propaganda e fui na loja que defendia que Time de Pacas com o meu deck favorito, que era o Goldman, foi lá e vi um jogo realmente funcionando todo mundo com o meta do Gold, e foi amassado, e a galera falou que o meu deck é uma merda, eu jogo com um deck de verdade, e eu contei essa história, propaganda. Esse Yu-Gi-Oh! Onde todos os decks têm a mesma força, não existe, porque não existe isso. Tem que existir um melhor, ou vai existir um melhor. Quando eu falo problema do meta, falo do povo que não sabe parar de apelar e fica reclamando da apelação do jogo. Falando do hipócrita, né? O hipócrita. Mas você não acha que talvez o cara que ele tá reclamando da apelação e continua usando, é mais porque ele tá sendo obrigado a jogar, porque ele quer vencer, mas ele quer vencer.
Mas ele não quer vencer com um deck mais forte nesse nível. Eu quero vencer, mas, pô, se o deck fosse mais fraco, eu estaria usando esse deck mais fraco. Normalmente, depois de perder. No fim, essa galera de ego inflado criou um jogo em formato alternativo pra elas. Cara, você quer um formato de jogo que não existe. Jamais seria normal. Queriam espantalho pra poder odiar sem ter culpa. Cara, fantasma brasileiro, primeiro, definições terminológicas melhores que você tem que fazer, tá? É dica pra pessoa entender o que você tá falando. Segundo, não existe meta casual na mesma fase. Tudo tem meta e não é culpa de ninguém. O meta, ele é algo simbiótico do tipo de jogo. E que tipo de Yu-Gi-Oh! Você gosta? Que tipo de Yu-Gi-Oh! Justo, lento, é esse, né? Ó, cadê a propaganda que você falou aqui? Em normal, porque não joga com os amigos com as suas regras locais que você gosta. Gosta da ideia de autonomia e independência do jogo, no sentido de se o meta atual tá pauleira, tal, né? Ó, da propaganda do formato Eton, que é o formato, ó, é o jogo justo, saudável, amigável pro casual. Ele é amigável casual porque você vai comprar cartas mais baratas, entendeu? É isso. O problema do jogo é outro. Cara, eu vou ter que vir aqui pro meu vídeo, foi mal. Eu vou ter que vir aqui. Ai, vamos lá, cara. É que eu não tenho como sintetizar, é muita coisa aqui. O problema é que deve estar... Tem esse vídeo aqui falando. Esse vídeo aqui do Tropia falando também. Tem esse vídeo aqui. Tem esse vídeo aqui também. Tem esse vídeo aqui, a resposta do filme sobre o porquê Yu-Gi-Oh! Morreu. Né? 2 horas argumentando sobre isso daí, sobre Yu-Gi-Oh! Morreu. Você tem um estilo de jogo, específico de jogo, que adivinha, você é nicho. Você é uma minoria dentro do Yu-Gi-Oh! Então, as pessoas que têm frases similares à frase que você tem, não estão falando da mesma coisa. Então, quando você fala casual, você não está falando casual, porra. Casual é o cara que não tem tanto tempo para jogar. O que as pessoas talvez estejam errando é que formatos alternativos precisam de menos preparação do que formatos ativos. Não, é mentira. O casual, ele vai se dar bem nesses formatos alternativos porque ele vai poder comprar cartas lixo ou mais baratas, entendeu? Mais baratas para ele montar. Ele vai ser menos punido por outras decisões, onde o fluxo de aprendizagem vai estar um pouco menor, porque os decks não são tão explosivos, mas ainda tem nesse sentido. Cara, esse negócio de banlist é diferente. Você fazer a congruência argumentativa, a congruência de fala, é diferente, tá bom? Então, se eu fui chato, pedante, foi mal. Yu-Gi-Oh! É algo que eu tenho assim no meu coração, porque eu não sou... Por exemplo, eu não sou meta player, só que eu estudo pra porra esse jogo. Eu tava lá traduzindo coisa em japonês que eu nem entendo. Eu ia querer fazer game designer. Eu ia querer fazer uma pós em game designer. Eu ia querer fazer o meu TCC baseado no organograma organizacional da empresa da Konami, apenas para citar e estudar Yu-Gi-Oh! Tá bom? Nesse sentido. Não tô te tratando como um cara que não entende porra nenhuma. Eu tô te tratando como um cara que não soube se expressar, que não tava colocando as falas certas, que entendeu as formas erradas. E é até interessante, se você é um cara do Forfã, saber alinhar as suas expectativas e alinhar as suas críticas, tá bom? Belezinha? Você não é melhor, nem mais inteligente, nem mais criativo. E você, metaplayer, saiba, há pessoas que não se importam tanto em perder quanto você, tá bom? Belezinha? Cara, eu sou o cara hoje em dia, quando eu tô lá no MD jogando, cara, vê a minha mão. Tem hand trap? Não. Tô em segundo? Beleza. Ah, vou lá e rendo. Mano, hoje em dia, eu nem encarco em subir de ranking. Jogo 3 partidinhas por dia, acabou. Quer mais casual que isso? Ah, 3 partidinhas assim, turno 1, Tutu, Maxi, Fluoros. Vou ver se eu jogo aqui. Cara, eu gosto de ritual, porra. Eu sou o cara que mais adoraria estar com ritual no meta. E graças a Deus a gente tá, mas eu tô aí há 10 anos sem ritual no meta. Então o jogo tem que ter ritual. Não, é mais ou menos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Desculpa, o vídeo ficou... Se eu entendi alguma coisa errada, perdão, né? Porque não dá pra eu ser arrogante desse jeito e entendi o cara super errado. Ali e com intervenção de um mosquito, perdão. E se o fantasma estiver aí e quiser mandar um videozinho de resposta ou mandar aí nos comentários, tá de boa. O bom de canal de criador pequeno é que a gente tenta ser mais unido, né? Falou.